Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. E ela que me desconcentra na escalada da cabeça. Rosa Malagueta, a mais apertada do planeta. A mulher mais apertada do planeta, meu amor. Você tá bem, meu amor? Que saudade de você. Tô maravilhosa, graças a Deus. Tô muito bem. Que bom. Você tá morando aqui no Amazonas? Eu tô morando em Manaus, mas sempre tô viajando. No Rio de Janeiro. Estive na Europa ano passado, fui ver uma possível apresentação em Portugal, né? A tua câmera tá aqui, ó. Não quero olhar pra ela, não. Olha pra mim, então. Sabe quem faz muito isso? É o irmão do Zezé. O irmão do Zezé, não é sacanagem falar o nome do Zezé, né? Mano, é o Luciano. Não é Luciano, não? É Luciano. Verdade. O Júnior, irmão da Sandy. Nossa, é tão complicado. Bom, desde 1980 você começou... Fala um pouco da sua história, porque a gente já conversou várias vezes. Mas o nosso público... sempre bom, vai se renovando, vai se renovando, Galera entendeu? Que tá aí mais nova, que terminou de fazer uma faculdade de teatro, vai pesquisar o que é Malagueta. Quem é Rosa Malagueta, quem é Ednelza Sado, quem é vários artistas que a gente tem na nossa cidade. Eu comecei a fazer teatro em 1983, 84, bem novinha, com o professor Wagner Mello. 40 anos de carreira, então, né? Vou fazer 40 anos. Loucura, tem que ter uma festa. 40 anos de Rosa. Setembro eu faço 40 anos de carreira. E já teve a oportunidade, né, como poucos amazonenses, de gravar novelas para Globo, né? Já fiz novela pra Globo e agora estou no cinema direto, na Sétima Arte. Sempre viajando, fazendo grandes produções. Como que foi essa transição? Teatro, televisão e a Sétima Arte? Eu acho que tá tudo conectado, né, Natan? Né? Tá tudo conectado. Comecei a fazer teatro, mas sempre amei TV, sempre amei cinema. Eu acho que o artista é isso, principalmente os atores, né? Ele tem que estar preparado para qualquer tipo de interpretação e lugares. Eu acho que a TV também me deu muita coisa, o cinema também me traz muita coisa. Eu não preciso mais morar fora da minha cidade, como eu morei no Rio de Janeiro. Isso é legal, né? Morei 4 anos no Rio de Janeiro. Vendendo corpo lá. Vendendo meu corpo, pegando os negões. E aí, eu decidi que eu disse, não, eu tenho que voltar para minha casa. As pessoas que querem trabalhar comigo, querem me valorizar, querem conhecer meu talento, elas vão me buscar lá no Amazonas, lá na minha floresta. E aí eu voltei e graças a Deus tudo tem dado certo. Eu viajo para fazer grandes produções, quando não as produções vêm para a Amazônia, que agora está tendo muita produção de cinema. E eu faço parte de alguns filmes, de alguma série, sempre estou fazendo alguma coisa, vários curtas-metragens. A Glória Pérez fez muita coisa aqui falando sobre o Norte. Você já fez algum trabalho com ela? Não? Eu fiz a novela, A Força do Querer, e essa novela me abriu as portas ainda mais para ir de cabeça num cinema, né? Você é bem dirigível ou você muda as coisas? Você segue à risca os textos? Fala para mim. Eu confesso que no teatro... meu apelido, na verdade, é Desi Gonçalves do Amazonas. Né? Mas tu mostra o peito? Calma. Não, calma. Nem sempre, quando é necessário. Quando é necessário. E é isso. Eu sou uma pessoa assim que eu leio o texto. Quando é comédia, eu adoro, né? Que eu sempre boto uma pitadinha de humor, entendeu? Mas o drama não. O drama eu sigo a risca. O drama segue direitinho. Vou direitinho e tal. Mesmo porque eu fico com medo de fazer drama e quando eu entrar em cena o pessoal já vê o carão da Malagueta e já começa a rir. Então eu me concentro bastante para me fazer drama. Trabalhar com a Glória aqui, em fazer um personagem literalmente na Amazônia, tipo assim, você tava em casa, né? Porque a linguagem, a cultura, tudo ali, tipo, você não teve que fazer muita adaptação. Fala pra mim como é que foi especificamente esse trabalho. E a gente vai ficar mostrando cenas suas ali, né? Eu acho que foi super normal. Inclusive, no set de filmagem, eu ajudei muita gente. Dicas para atores, para Zezé Polessa, pro Marcos Pigozzi, pra Isis. Outra Pigozzi? Mano, eu não sei. Ele é meu amigo, meu amor.
É meu amigo. Tu sabe que eu trabalho com o Léo Dias agora. Ele é um grande ator pra mim, ele é maravilhoso. Eu sou louca pelo Você sabe pelo tudo que você falar aqui, o Léo Dias tá vendo agora também, né? É? É. Ele disse que eu sou o fofoqueiro dele da Amazônia agora. É, sobre isso. Mas então você acabou contribuindo com todo mundo, né? No set, tudo, né? E outra coisa curiosa é que as minhas aparições na novela, elas terminavam em Manaus. Terminou, a dona Neide ficava em Manaus, todo mundo ia embora para o Rio de Janeiro. E aí eu fui no lançamento da novela. No Rio, aquela festa. No Rio de Janeiro, dia 3 de setembro. Foi o lançamento. Aquele monte de programa, aquela confusão. Todo mundo indo, não tinha dinheiro para minha passagem, eu estava na beira da prostituição, aquele negócio todo. Sabe que a artista amazonense, meu amigo, tu sabe que é babado e confusão, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro, e aí eu vi a Glória, e eu tenho que falar com essa mulher, eu tenho que voltar para essa novela, eu vou ficar nessa novela até o final. E aí eu fui, falei com a Glória, ela me amou, me adorou, esse meu jeito, que eu Você ia fazer só uma participação? Só uma participação em Manaus. Um pedaço só, um pedacinho. E você ficou, a dona Neide ficou... Aí ela disse, não, a dona Neide vai voltar. Vai voltar. Ela vai vir pro Rio, cuidar das pessoas. E aí criaram um cenário amazônico lá no Rio de Janeiro para você poder gravar lá? Não, ficou o set mesmo lá do Rio de Janeiro, é outra história. Outra moagem, né? Todo mundo em Niterói. Fina, todo mundo em Niterói. Bom, como é que... Eu fiquei sabendo que a Ingrid Guimarães te elogiou esses últimos tempos. Como é que foi isso? Foi em rede social ou foi... Teve um teste para fazer o filme. É Pé no Chão, acho que o nome. Não gravei direitinho. E aí, um monte de gente mandou e tal, aí eu mandei o meu teste e tal, aí passei, ela adorou, aí fizemos uma chamada de vídeo para um ensaio, um pré-ensaio, chamada de vídeo, diretor, ela e tal, e eu já... Aquela galinhagem. Já entrei frescando, dando meu nome, que eu sou dessas, eu sou assim mesmo. Quando eu tô falando contigo, eu falo com todo mundo assim. Gente, não é um personagem, é ela. Ela é assim. Eu sou fuleira mesmo, assim mesmo. Eu sou fuleira, eu acho que... Aí ela me amou, aí ela, eu adorei, aí eu falava umas palavras, ela, eu vou anotar essa palavra, eu adorei essa palavra. E aí foi ótimo, quando ela veio, ficamos gravando, eu acho que uma semana direto. Eu faço uma mulher da comunidade, inclusive foi gravado também lá, onde foi gravado Pé de Peixe. Então... Olha só, Pé de Peixe e o nome do filme, o outro, esse agora é Pé no Chão. Então já tá no mesmo lugar. Aí a gente foi pra lá gravar, a comunidade já me conhecia, ficou todo mundo louco. Mas foi muito bom e ela ficou louca pela minha interpretação. Legal, bacana. Ela disse, eu amei Malagueta, eu te amei Malagueta. Quando eu tô querendo lançar o filme aqui mesmo, digo, tem que vir pra cá pra lançar mesmo. Fazer essa moagem aqui, ela é uma grande atriz, né? Adoro, a Ingrid é incrível. Botou lá nas redes sociais. E todo mundo te elogiando e falando, né? Tem algum processo específico quando você vai fazer um trabalho como esse? Tem uma preparação, algo do tipo? Ou desce a pombagira mesmo? Como é que é? Olha, eu vou te confessar, o teatro eu ensaio, eu me dedico, eu sou uma pessoa bem centrada. Apesar de ser doida, eu sou... Minha mãe que falava isso. Apesar dela ser doida, ela é responsável, ela falava. Ela dizia isso? É. Como era o nome da sua mãe? Dona Elizabeth. Dona Elizabeth. Ela faleceu já. E aí, quando eu estou fazendo teatro, eu sou muito assim, eu sigo o diretor, eu vou na onda. No começo da minha carreira, não, eu era fuleira, eu já mandava o diretor para muito longe. E aí eu agora estou mais centrada. Acho que depois que eu... Vai amadurecendo, né? A gente cria um amadurecimento, a gente começa a prestar atenção. Ó, que nem eu não sigo até ficha hoje, mano. A gente vai melhorando, vai amadurecendo. Mas eu confesso que às vezes no cinema é o seguinte, manda o roteiro para mim... E a gravação é daqui a 3 meses, eu nem ligo para aquele texto. Deixa ele lá. Quando a pessoa diz assim, olha, tua cena é amanhã, aí é que eu vou pegar. Né? Então, mas eu já sei o que eu quero. Já sabe. Porque eu já li antes. Sim. Quando chegou, eu li antes. Eu digo, eu já sei o que eu quero. E eu pergunto da diretora, quem é essa mulher? Quem é essa entidade? Quem é esse personagem? Como que ele é? Que é para mim saber, pronto. Mas no teatro, o processo ali é muito diferente, porque são textos e textos e textos. TV não, cinema não, você pode voltar, mas não é bom, né? Sim.
Até por conta da estrutura, né? Que é de gravação e que você também se suja com o diretor. O pessoal da produção. Não, aquela pessoa ali não decora o texto, é muito ruim e tal, demora muito para se concentrar. Então, isso tudo tem que ser visto dentro. Isso influencia, né? Pô, quais foram as suas maiores lições que você aprendeu com a diversidade enfrentadas ao longo desses 40 anos de carreira, assim? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu te coloquei um negócio aí. Não colocou, não. Foi bom, né? Tem Sabe o que a minha arte me trouxe? Liberdade. Eu fui uma mulher que tive um relacionamento aos 16 anos de idade. De 15 para os 16 eu fiquei grávida. Conheci a pessoa e fiquei grávida. Vivi um relacionamento de 15 anos que foi, assim, devastador a minha vida. Eu apanhava, eu não saía de casa, eu não podia... Foi uma vida fuleira que eu tive do lado do pai dos meus filhos. E eu acho que a arte, ela me salvou, ela me trouxe ela me tirou da escuridão, ela me botou, sabe, me botou assim numa alegria que é, assim, eu acho que quem hoje passa por alguma dificuldade, alguma coisa, faça alguma coisa de arte, porque a arte, ela te salva. E eu não sei fazer outra coisa a não ser fazer teatro, fazer cinema, fazer as pessoas rirem, fazer animar festa, sabe, eu não sei o que eu seria se eu não fosse atriz. Eu não sei, não tem nada para me fazer. E é impressionante que a gente tem E eu sou artista plástica também. Nós temos um teatro lindo, né? Então você teve a honra de se apresentar várias vezes no teatro e tudo mais. E eu viajo muito, as pessoas sempre perguntam como é o Teatro Amazonas. Você pode falar tão bem como é aquela acústica, como é se apresentar lá. É estar em casa num puta teatro, né? É emoção, né? Eu acho que eu tenho uma galera que diz, ai, Rosa, eu sou louca para me apresentar lá naquele teatro. Ai, me leva para Manaus, que eu conheço muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Ai, me leva para Manaus. Que teatro lindo. Eu digo, a melhor acústica do Brasil é a nossa. Aí você já lá dá uma grelhada logo. Melhor acústica. Ah, mas tem um teatro lá em Belém parecido com o nosso. Eu digo, não, parecido não. Não tem teatro parecido com o nosso. Tem um teatro que é um pouco parecido, mas parecido não é. Então, eu acho assim, o nosso Teatro Amazonas, ele passou muito tempo, alguns anos atrás, sem ser do povo, do artista mesmo. E hoje o artista tem a oportunidade de estar lá de verdade, entendeu? Qualquer pessoa do Brasil quer estar nesse Teatro Amazonas. Porque ele é lindo, ele tem uma história. Ele surgiu diante de todo um contexto que aconteceu no nosso estado. Num estado que teve a primeira faculdade do Brasil. Primeira energia elétrica veio. Tudo então aconteceu aqui, entendeu? A gente podia ter valorizado mais os artistas, os antigos, os barões deviam ter valorizado mais a nossa terra. Entendeu? E muita coisa que a gente tinha antigamente, inclusive prédios antigos, até o próprio teatro, eu acho que ele está um pouco abandonado. E está concorrendo, né? Está concorrendo e vai ganhar, no nome de Jesus. Legal. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente devia preservar mais o que é nosso. Que nós temos, né? A gente tem muita coisa boa. Amiga, eu adoro conversar com você tem que vir mais vezes aqui. Eu quero poder um dia mostrar um pouco dos bastidores de você no teatro. Deve ser uma galinhagem, não é? É uma galinhagem. Esse ano eu fiz 20 apresentações no Teatro Amazonas no Alto de Natal. Legal. Todas as 20... Lotado. Lotado. Todos os dias. E quais são os projetos para 2025? Para 2025 eu estou com um documentário que eu quero fazer do Chico da Silva, né? Falando sobre as músicas do Chico da Silva. É um curta. E tem mais um outro curta-metragem que eu vou fazer com o pessoal aí, mais um longa-metragem que eu vou fazer. Fora isso, também tem o meu curta-metragem, que eu vou... Toda trabalhada fazer... no dólar, gente. E mais uma viagem para a Europa. Adoro! Mais uma viagem para a Europa, com certeza, dessa vez me apresentando lá em Portugal. Linda! Gente, falei com a nossa Fernanda Torres da Amazônia. Falta um Oscar pra você. Tem que ganhar prêmios. É ela, Rosa Malagueta, mais apertada do planeta, meu amor. Já tô de volta. Se liguei. Agora
Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 9231901504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estamos de volta para você ligado aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de cada um de vocês na nova temporada do programa. Eu tenho o prazer de receber dois grandes advogados aqui da nossa região, né, que são parceiros. O Felipe Pascarelli. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Natan. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E também a Thaís Chalub. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Natan. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Como começou essa parceria de vocês? Conhecem desde criança? Vocês são jovens ainda, né? Como começou essa parceria de vocês, Felipe? Desde os tempos de escola, com 15 anos de idade, conheci ela naquela época, fomos crescendo, fui morar em Israel. E nessa minha estadia de Israel, que durou 2 anos inclusive, a Thaís estava fazendo uma imersão lá, acho que foi de um mês, ali em Taglit, e nós nos reencontramos lá e depois nunca mais. Mas imaginava que já ia ser ali advogado na futuro, como é que é? Não, foi do judaísmo para a vida mesmo. A gente já se conhecia há muito tempo. E acabou que essa experiência em Israel deixou a nossa amizade muito mais forte. E eu acho que hoje, numa parceria, a maior parte das coisas são laterais quando você tem confiança em alguém. E a gente tem uma confiança muito forte um no outro. E é isso que mantém a nossa parceria e faz as coisas darem certo, eu acho. Isso é muito importante, né? E o escritório, ele nasceu quando? Na sequência disso tudo? 2021. O escritório nasceu, sim. Foi quando eu voltei para o Brasil, me formei em Direito, depois, quando precisava de um parceiro, né? Lembrei da Thaís, que sempre foi uma pessoa maravilhosa, empoderada, super inteligente, chamei ela e foi a melhor decisão que eu fiz. Trouxe ela para minha vida, depois foi... Ele é todo cronometrado, né, Thaís? Tava lembrando do passo a passo do que aconteceu. Mas é isso. Graças a Deus aconteceu desse jeito. É porque, gente, a gente não treinou nada, nós não ensaiamos as perguntas, então é o que rolar aqui, Thaís. Queria que você falasse também, você é mãe, não é? Como é que é ser mãe e advogada? Como é que você lida com tudo isso? Então, é muito interessante, porque as minhas principais conquistas profissionais foram após ser mãe. Eu acho que não tem nada mais forte do que uma pedra de diamante, uma placa de nióbio e uma mãe decidida a dar um futuro bom para o seu filho. Então, depois que eu virei mãe, não ficou mais fácil, ficou mais difícil, mas eu fiquei muito mais motivada e as coisas foram começando a acontecer. E, claro, que com os aliados certos, o Felipe foi essencial nessa jornada. O nosso escritório foi progredindo, foi caminhando e hoje a gente está aí no mercado. E você também é pai, né? Essas realizações vieram depois de ser pai também? Tenho 2 também? filhos, inclusive. 2 já? Sim, Ser pai é maravilhoso, né? E é uma grande... Você tem que se mexer depois que vira pai, né? Não tem como, não tem pra onde correr. Sim. Primeiro o filho deu um start e a segunda, né? Abriu as portas também, porque eu acredito que quando você é pai, Deus abre todas as portas, traz abundância. E tem sido desse jeito, graças a Deus. E ser empoderada, mulher, advogada, no meio de tantos homens, como é que você lida todo dia nos tribunais e tudo mais? Natan, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em Direito dos Negócios, que é muito mais sobre como negociar, como se portar, do que sobre o direito em si. E tinha algo nas minhas aulas de negociação que eles falavam muito, que é você afastar a emoção do problema. E sendo mulher no mercado profissional, isso é muito, muito importante. Porque constantemente nós vamos ser subestimadas, constantemente nós vamos ser diminuídas, em alguns casos até assediadas. E a gente tem que ser muito firme e corajosa nos nossos objetivos, para afastar a emoção do problema e focar no que a gente quer, sendo firme, corajosa, construindo pontes, empatia e achando os aliados certos. Muito bom. É exatamente a forma que você vê, né? Sim.
forma que você acabou fazendo essa parceria de sucesso. Bom, e aí vocês criaram uma empresa, né? Além do escritório de vocês, que tem um terceiro sócio, não é isso? Um terceiro parceiro. Vocês têm vários outros advogados dentro do leque de vocês, não é assim que funciona? Isso. Explica para mim um pouquinho. Associados. Né? Vários associados, isso. né? É que eu assisti muitas séries de... Assisti Suits. São associados. Queria que vocês falassem da PJ Cursos, né? Isso. Que acabou de ganhar uma sede nova. Em que momento vocês perceberam que era um espaço que faltava em Manaus e tal? E qual é o diferencial, Felipe, que vocês vão atrair para esses novos estudantes em Manaus? Sim, eu percebi que tem uma lacuna aqui em Manaus. Eu precisava realmente de algo para inovar, né? Muitos grandes cursos fecharam ou diminuíram e tem essa grande demanda, muita gente sendo reprovada. Eu queria fazer algo de diferente, né? O meu pai a vida toda lutou no magistério, deu muita aula, me inspirei com isso. Encontrei o Patrick, que eu acho um professor maravilhoso, vi que a didática dele era maravilhosa e eu quis inovar fazendo esse curso não apenas no presencial, mas online também. Aqui no Amazonas não tem nenhum curso de referência online, que nem CISC, SES, e é aí que a gente está almejando chegar logo, logo. Entendi. Hoje com espaço físico, um espaço novo, diferenciado. Espaço físico e online, na verdade, porque as pessoas podem assistir o que está acontecendo no físico online, na sua casa, ou hibridamente, né? Vai um dia online, vai um dia presencial, e logo, logo vamos começar as aulas de estúdio, nos estúdios, para ficar tudo gravado, a pessoa nem precisar. E vai poder comprar as aulas também, Thaís? Vai, com certeza. Né? Pode comprar ou o online, ou físico, ou ambos. O que a gente percebeu, Nathan, nesse mercado? E o que acontece? Na faculdade de Direito, tem muitas coisas que o aluno não aprende. Ele não aprende a negociar, ele não aprende a fazer networking e ele não aprende a passar na OAB. Não adianta o aluno querer estudar para a OAB igual ele está estudando para a faculdade, porque não é igual. Você tem que aprender a fazer aquela prova. E para fazer, você precisa de método. Foi aí que a gente conheceu o professor Patrick, que tem uma didática muito única, muito voltada a macetes, a cânticos, a treinamento de questões, de pegadinhas. E ele teve 60% de aprovação no último exame. É uma média que eu nunca tinha visto na minha vida. E a gente se olhou, foi até a ideia do Felipe. É um bom investimento. Vamos investir nesse cara. Com certeza. E a gente trouxe ele para perto, montamos uma mega estrutura e a gente quer ter o ensinamento dele com um curso que olhe o aluno de forma individualizada, que saiba organizar a programação do aluno, os sentimentos, as emoções, tudo que envolve uma pessoa por completo para ela passar na OAB. E as pessoas reclamam muito, né? Às vezes, nossa, fiz 8 vezes, não consigo passar, não consigo entender. Por quê? É tão difícil assim mesmo? Vocês já fizeram essa prova? Eu acho que as pessoas estudam de uma forma errada, ficam se sobrecarregando e principalmente na hora de fazer a prova é muito nervosismo. Às vezes a pessoa sabe tudo, mas dá aquele branco lá, aí erra, aquela pressão toda e repete. E fora isso, não tem só uma fase, tem a primeira fase e a segunda fase que ainda é mais difícil, que é a prática profissional. A prova então não é só de uma vez, não? Não. Tem mais. Se você errar 2 vezes, ou seja, reprovar a segunda vez na segunda fase, você volta para a primeira. Ah, é por isso que fica esse loop, né? Esse loop eterno, né? De ficar... eu reprovei. Tem gente que fica 10 vezes e não consegue passar. É muito mental também. Não adianta saber tudo. A pessoa tem que estar bem consigo mesma, tem que estar com a mente boa e apegada com Deus também, porque senão... Você passou de primeira, Felipe? Como é que foi? Como é que foi a tua história? Então, eu passei de segunda, né? Segunda vez. Eu fiz a primeira fase não foi vez, tantas, né? Não passei. Aí, da última vez, estudei pra caramba, né? Passei na primeira fase. Estudou com o professor Patrick, ele esqueceu de mencionar. Boa. Aí fiz a segunda fase e passei de primeira na segunda fase e acabou, graças a Deus. E você, como foi a tua experiência? Eu passei de primeira também. De boa também? Tranquilo? Eu estava indo na faculdade, mas não foi de boa. Eu acho que tem 2 pontos. A gente tem que primeiro desmistificar. A OAB não é um bicho de 7 cabeças. Não é igual um concurso público que você tem que acertar a maioria das questões. Você tem que acertar metade. Mas também ela não pode ser subestimada. Você tem que aprender a fazer a prova, você tem que entender quais são as pegadinhas, você tem que organizar o seu estudo para estudar o que mais cai. Não adianta querer estudar tudo, porque muitos dos seus esforços vão ser em vão. Você tem que estudar o que cai.
E o que cai é estatística. A banca é a mesma, é a banca da FGV. E eles têm uma estatística do que mais cai, um conhecimento de como cobra. Então, se você estudar com um professor que entende a prova, você vai ter muito mais chances de aprovação. E não vai ter esforço jogado no lixo. Que é um diferencial, no caso, do curso de vocês. Então. Mas eu notei que a banca vem inovando nessas últimas. Tanto que o índice de reprovação está sendo muito maior. Na segunda fase, tem peças que estão sendo estreadas, né? Que nunca foram votadas antes. Agora, em penal, foi 3 vezes a apelação, 3ª vez seguida. Essas coisas não aconteciam. Além de tudo, precisa de um professor que esteja atualizado. E o Patrick realmente está atualizado, ele está toda hora estudando, vendo o que está caindo, o que não está caindo. Isso também é um grande diferencial, porque a OAB está cada vez mais querendo que mais pessoas reprovem, né? Sim. Mais pessoas reprovando, tem profissionais de maior qualidade no mercado, porque o mercado está inundado de advogados. E é super importante. Então, por isso que a prova é difícil, né? Tem muito que ser difícil. Tem que ser difícil, né? Exatamente por conta disso, né? Porque tem muitos alunos, né? Então tem que ser bom. Cidadão, né? Além de proteger o cidadão, você está ali com profissionais adequados, né? Isso. Não enrolou na faculdade, mas aqui na prova não. É mais ou menos isso, né? É o filtro. O OAB é o grande filtro, né, do direito. Então é isso. Vocês estão com um cursinho, então, para direito, né? Vocês pensam em crescer ele para outras áreas também? Tá? E vocês estão com isso em mente também? Concursos, né? E a gente pensa também em abrir cursos da prática da advocacia, porque é aquilo que a gente está falando que as pessoas não aprendem na faculdade. Técnicas de negociação, como foi que eu comentei com você, que eu aprendi no meu mestrado, como gerir um escritório de advocacia, como despachar, como fazer sustentação oral. No futuro, nós almejamos fazer cursos curtos, de curta duração, de 1-2 dias de prática jurídica. E como é que é palestrar em vários lugares do mundo? Fala pra mim como é que é essa experiência. Uma menina, né, gente? Tem 22 anos de idade, né? 29. 23 anos. Nossa, já viu tanta coisa, já morou fora do Brasil, comedora de jaraqui, nossa, daqui da região. Natan, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para alguém que está começando, seria conquiste títulos. Porque eu percebi que eu, como uma mulher jovem da Amazônia, até eu conseguir um mestrado, até eu conseguir uma especialização, eu era só mais uma menina. E eu lembro a primeira vez que eu fui palestrar, eu tive muito medo. Mas eu fui porque é transformador. Eu acho que eu não faço só por mim, eu faço por todas nós. Tipo, uma mulher jovem da Amazônia subindo no palco. Mas a primeira vez nunca é fácil. E aí eu queria que, se eu pudesse estimular outras mulheres a se verem nessa posição, eu acho que esse é o meu maior objetivo. É desafiador, mas é muito transformador, é muito gratificante. Toda vez que eu subo no palco, eu sinto que não é só por mim. São por várias outras mulheres, né? E aí que vem todo esse empoderamento seu aí, né? E aí você acabou já dando a dica, né? Para as mulheres que estão assistindo a gente, né? As novas futuras advogadas, né? Juízas, e né? donas de escritório. E donas de escritório também. Seja você a sócia. Você é o sócio, né? Isso. Fala então. Não, porque ela tem esse plano de fazer esse curso, seja você a sócia, para empoderar as mulheres. E realmente serem as donas do escritório. Isso é legal. E não quem trabalha, porque a maioria desses escritórios, a mão de obra é feminina, mas elas nunca são as sócias, as donas de escritório. Natan, pensa nos escritórios grandes que você conhece em Manaus. Principalmente os escritórios com pessoas jovens. São todos homens, né? Destacando. Os sócios são homens. Homens, né? Se você for olhar a força de trabalho, quem faz o trabalho manual, quem faz as peças, são mulheres. E aí eu tenho muita vontade de criar esse movimento. Seja você a sócia. Gosto disso. Se enxergue como a sócia. É a primeira vez que você está falando sobre isso? É a primeira vez. Então pronto, já vai ficar gravado aqui. Que quando você voltar aqui, a gente já vai estar anunciando já isso, com certeza. Seja você a sócia. Atenção, mulherada, vamos empoderar. Nada de ficar só escrevendo as peças, tem que mandar ali, né? E como manda? Vocês têm uma relação muito boa. Sim. Mas tem algum momento que dá uma estremecida, não?
Nunca teve uma briga, Nunca, né? Não é hoje que vai acontecer tem chateação de 5 minutos, mas passa. Discussão tem diariamente. Tem. Mas é discussão de irmão. Vocês são irmãos, né? Discussão besta e acaba. Nunca teve uma briga. Não, né? Ficar sem se falar, não, isso aí não existe, não. Porque vocês se conhecem desde adolescente, né? São uma família, né? E vocês imaginavam que da adolescência vocês iam ter um business junto hoje, ganhar dinheiro? Nunca passava pela cabeça de vocês? Nunca passou. Naquela época não, né? Eu nem sabia que ia voltar pro Brasil naquela época. Pensava que ia morar fora. É muito fino! É fino demais! Você circunstâncias. Você morou 2 anos fora do Brasil, você morou 5 anos fora do Brasil, né? Não, eu morei... 4, né? 4 anos fora do Brasil. Eu morei 6 anos em São Paulo e morei 1 ano nos Estados Unidos. Então 5 anos fora de Manaus, né? Isso. Você voltou, tava tudo diferente? Tava. E principalmente porque como eu fiz faculdade em São Paulo... Eu formei a minha vida profissional em São Paulo. Eu era adolescente quando eu morava em Manaus. Então, eu fui enxergar, quando eu cheguei no mercado profissional de novo, como mulher jovem, aqui de Manaus, eu confesso que o início me frustrou. Por isso. Porque os grandes escritórios, quem estavam à frente eram homens, porque eu sentia que era um ambiente muito machista, que assediava muito mulheres. E no início foi uma luta muito grande. E foi aí que eu percebi que eu tinha que achar os aliados homens certos. E é um desafio, porque quando você acha os aliados homens certos, você tem que ser fiel a eles até o fim. Legal. Mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Porque o normal não é esse. O normal é que homens abram caminhos para outros homens. Então a gente precisa achar os homens certos para serem nossos aliados. Quem não quer ouvir ela falar, Felipe? Me ajuda. Vamos vender muito esses cursos, seja você a sócia. Eu já quero até participar. Posso participar desse projeto? Você é seu. O dono do projeto. É seu. Sabe, tio Patinhas? Tô brincando, gente. É seu. Adorei conversar com vocês. Felipe e Thaís Chalub, sejam bem-vindos à casa de vocês. Adoro a presença de vocês, é incrível. Já era pra ter ido embora. Já quero voltar de novo. Voltem sempre, porque sempre tem uma novidade. Sim. E esse foi o primeiro passo aqui, o primeiro momento pra gente poder mostrar pro meu público que segue, que acompanha a gente, o trabalho de 2 jovens, né, empresários, empreendedores, pais, né? E acredito que a gente vai poder somar muito, tá bom? Um beijo pra vocês. Voltem mais vezes, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, Thaís. Foi um prazer recebê-la aqui, tá Beijo, bom? Natan. Obrigada. Ó, vou pro intervalo e já tem mais. Deixou. Por mim, eu passava o dia ouvindo eles aqui, né? Mas tem que ter um intervalo agora. Se liguei. Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. E é isso aí, estamos de volta nesse programa super especial. Esse que é o segundo dessa temporada de 2025. Eu tenho o prazer agora de conversar com a cantora Beatriz Procópio. Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, começando o ano com o pé direito. Não é não? E as agendas bateram agora, Graças a Deus as agendas bateram pra gente estar aqui junto hoje. Namoro à distância, é isso? É. Não pode falar nada em off, não pode falar nada em off aqui porque eu pego. Não, tudo bem. Eu puxo. Nossa, não, mas tudo bem, graças a Deus agora pararei de namorar à distância. Esse ano já estarei namorando presencial, um grande sonho, então tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tá tudo ótimo. Você é cantora desde 2011? Cara, eu sou cantora desde uns... Assim, porque eu canto, né? Desde 6, 8 anos de idade. Eu sempre tive a minha voz muito grave. Então, era uma coisa que chamava a atenção das pessoas. Aí, por conta disso, eu comecei a cantar. E a primeira pessoa a te incentivar foi a família aí? Ou... Foi a família, muito a família, assim, que sempre me apoiou quando eu quis um violão, ou quis entrar na aula de violão. Eles sempre, não, vamos. Eles são muito parceiros, assim. Então, me incentivou a ir seguir a carreira. Incrível. E a paixão pelo MPB veio nessa sequência também, não? Sim, acho que eu sempre fui... A minha família é muito de música brasileira, assim, né? Então, muitas referências de Tim Maia, Cássia Eller, a gente escutava muito isso, assim, em casa. Essas são as referências do meu pai. Então, eu sempre tive muito contato com a MPB, e aí, na época, estourou a Major este ano. E eu fiquei, meu Deus, Major este ano. Da novela, né? Exatamente.
E aí depois veio Ana Carolina, que já era com um timbre mais parecido com o meu, então já rolou aquela identificação e aí fez com que eu me apaixonasse pela MPB. E o primeiro violão foi em que idade? Eu tinha 8 anos. Nossa, 8 novinha. anos. Sim, eu estudava num colégio que era muito esse rolê de arte, esporte, cultura, então... Mas eu desisti da aula de violão porque eu era muito hiperativa e o violão era muito lento, e aí eu aprendi em casa mesmo, parei de ir. E você se formou em administração? Formei em administração. Eu sempre fui muito pé no chão, assim. Uhum. Não sei se alguém aí que tá ouvindo horóscopo, eu sou muito de Capricórnio. Meu mapa é todo em Capricórnio, apesar de eu ser sagitariana. Depois me dá uma dica aí sobre os mapas aí. Cara, eu não sou tão boa, mas dizem que Capricórnio é muito essa coisa do trabalho, então eu precisava desse pé no chão, dessa coisa pra poder financiar esse meu sonho na música, né? Poder fazer os clipes, poder fazer as coisas bem feitas com uma grana extra de outro trabalho. E aí, mas assim, aí paralelo a isso, você fazia música e faculdade? Exato. Eu nunca larguei a música. Eu comecei a postar vídeo no YouTube no Instagram em 2011. Então eu criei uma agenda que todo domingo eu postava um cover no Instagram. E aí, daí eu vim fidelizando um público e até hoje eu posto esses covers todo domingo no Instagram. Mas paralelo a isso, também lanço as músicas no Spotify, também lanço os clipes no YouTube. Vou fazendo tudo direitinho pro público ficar comigo aí. E como é que foi participar de um programa nacional como The For Brazil? Cara, foi uma loucura. Primeiro porque entraram em contato comigo, então de primeiro eu achei que era um trote, né? Porque a pessoa te manda uma mensagem falando, você quer vir pra São Paulo? É uma loucura. E fui lá fazer a audição. Na época o Santaella, né, que foi até veio aqui contigo. Semana passada ele tava aqui. Exato, veio aqui contigo. Ele morava em São Paulo na época, então me deu casa ali pra eu ficar lá e fazer a audição. E foi muito louco, porque eu acho que é quando você entende de certa forma, a sua importância, né? Acho que a gente tá sempre aqui mais isolado do norte, a gente tem essa tendência de ser diminuído, né? Ou de sentir que não é tão potente, que não consegue chegar lá, então mas quando você pensar e lembrar disso, lembre-se de uma coisa, nós somos mais perto dos Estados Unidos da América do que de São Paulo. Com certeza. Qual o horário do voo ali, ó, é quase a mesma coisa. Não, pros meus amigos que moram fora, eles dizem, nossa, tu tem casa muito longe lá em Manaus. Eu digo, não, que longe tá você. Você tá aí perto do Paraguai, eu tô perto dos Estados Unidos. Aí eu tiro onda. Eu tô perto do Caribe. Exatamente. Né? E eu sou completamente barrista, assim. Gosto muito de Manaus. Sempre onde eu vou, falo muito de Manaus. No programa, inclusive, falei muito de Manaus. Porque eu acho que é isso, né? Colocar a gente no mapa de alguma forma. Você foi até em que posição ali? Eu participei do último programa, que era pra desafiar os finalistas. Então já era uma galera ali que tinha uma torcida muito grande. O peso foi grande também, porque a gente descobriu só lá que estava nesse último programa, que seria o mais importante, digamos assim, antes da final. Legal. Então foi um desafio enorme, o estúdio enorme, então foi uma participação. Uma participação. Mais a big participação. Não, né? Com certeza, porque a gente tem duas oportunidades de cantar, né? A primeira oportunidade é você canta para os jurados, e se os 3 votarem sim, aí sim você escolhe alguém que já tá ali nos finalistas para desafiar. Então, dessa primeira etapa, desafiei uma das pessoas que estava na cadeira. Aí, infelizmente, não passei. Mas o fato de pisar lá... Cantar. Pô, e tá do lado da Xuxa, que é um grande detalhe, né? Você fez foto com a Xuxa? Fiz foto com a Xuxa. Olha aí, a gente tá vendo sua foto com a Xuxa. Muito bom, foi muito legal. Nossa, e foi uma grande experiência pra tua carreira, Uma grande então, experiência. Né? E é aquilo de se sentir tão grande quanto as outras pessoas que a gente olha de longe e pensa, ai meu Deus, eles são incríveis. E tu tá ali do lado, né? Legal. Então, fortalece muito a gente. Legal. Recentemente você lançou o clipe da música Sempre Assim? Exato, Sempre Assim. Vamos mostrar um pouquinho? Por favor. Te liguei. Nada conspira ao nosso favor, a não ser o nosso amor. Olhar e perceber que não dá assim, mas fazer o que? Você nasceu pra mim. Sempre Assim, fala pra mim como é que foi esse clipe, essa gravação. Cara, essa música ela é muito velha. Eu tô nesse rolê de lançar músicas que são muito antigas. Mas eu compus ela há 11 anos atrás. Então, assim, é que eu era criança, né? Eu era adolescente ali. Então, foi num momento muito emblemático, assim, da minha vida, que foi quando eu percebi que não ia ser tão fácil assim viver
porque no caso, hoje namoro uma menina, sou bissexual, e na época tinha entendido que eu gostava de meninas também. E hoje a gente tem essa liberdade de falar assim. Graças a Deus, Nathalie, sim. Porque antigamente você tinha que, né, pá. Ainda tem muitos pudores, né? Mas hoje eu me boto nesse lugar de falar de uma maneira tranquila, que é como tem que ser falado, né? Foda-se o resto. Exatamente. Então, sobre isso. E muitas pessoas se identificam, né? Então, sempre assim, vem pra abraçar essas pessoas que se identificam comigo, que passam pela mesma situação de não se aceitar tanto, de perceber que não vai ser difícil, mas entender que tem gente que vai se identificar, a família vai apoiar, você vai encontrar família em outras pessoas também. É isso aí. E isso é o mais importante pra mim. Que bonito você falar isso. Existe algum artista que você gostaria de fazer alguma parceria? Meu Deus, sim. Aqui em Manaus, já realizei com Santa Ela, a gente tem uma música chamada Vem Cá Me Diz, que também tem um clipe muito legal. Mas fora, eu queria muito fazer um feat com o Lagoon, que é minha banda favorita, eles são de BH, e eu também gosto demais da Marina Sena. Então seriam pessoas assim que eu amaria fazer um feat. Além de Ana Vitória, né, Marina, que é uma grande referência. Cresceu de uma forma estrondosa. Né? Eu sou muito fã do primeiro álbum dela, que é o de primeira, né, porque ele é bem brasileirão, assim, então tem muitas referências brasileiras, e eu acho que ela é muito ela mesma. E falta muito isso na indústria, né? Eu acho que a gente vai se moldando E ela não, ela vai do jeito dela, e quem gostar, gostou, e quem não gostar, não gostou, e paciência. Exatamente. A gente tem outro clipe pra mostrar aqui, que é Não Tenho Sorte no Amor, é isso? Não tenho sorte no amor. Algum reflexo, pessoal? Não. Não, né? Na verdade, graças a Deus, tenho sorte no amor. Mas essa música é muito interessante também, porque foi a primeira vez que eu compus uma música... com um sentimento que eu senti por uma outra pessoa que não era amoroso. Entendi. Foi a primeira vez que eu compus uma música com raiva, vamos dizer assim. Vamos mostrar primeiro? Por favor. Imagina só dizer por aí que o amor não é pra ti, que te fez desistir. Imagina só, não assume que errou e bota a culpa no amor. Coitado do amor. Mas quem sou eu pra julgar o teu jeito de pensar? Mas tá foda de aceitar, difícil acreditar. Não tenho sorte no amor e todo mundo acreditou, ouvindo ele falar. Então, essa produção toda, você tava com raiva. Com raiva. E assim, você tem que ficar mais com raiva, às vezes. Eu sou uma mulher da paz. Eu sou tranquila, não gosto muito de conflitos. E essa música veio nesse rock, que ela é um rock com referências muito... O clipe tem muito referência de Avril Lavigne, anos 2000, Seven Things, Miley Cyrus, o fundo branco e a banda montada, né? E veio nesse rock... E são super produções, né? São. Você é rica, né? Cara, eu trabalho. A bicha trabalha pra pagar os clipes. Porque isso não é barato pra fazer. Cara, não é. Graças a Deus, tenho parceiros muito legais, né? Amigos que trabalham no audiovisual. É a nossa Billie Eilish da Amazônia, que dão gente. aquele desconto, né? De amigo. Então a gente vai conseguindo fazer as coisas. Mas é porque eu venho muito dessa parte cênica, né? Eu dancei durante 20 anos da minha vida, basicamente. Estudei no La Salle, dancei no La Salle. Depois dancei no Gandhi Cats. Dancei com o Gandhi quase 15 anos, então essa parte de produção cênica, artística, é algo que pesa muito pra mim por conta disso. Você falou da dança, e é incrível como eles gravam os clipes, os negócios, assim, surreal. Eles fizeram uma versão da música da Joelma. Incrível, exatamente. O do Boi Bumbá também. Eles foram pro Mion, inclusive, não foi? Ganharam no Mion. Eles são um grupo referência que eu tive, assim, a felicidade imensa de... nosso aqui, né? Exato. E eu tive a felicidade de estar desde o início, desde quando o Gandhi foi pro La Salle, começou a ser professor, e depois quando ele saiu de lá e foi pro Gandhi Cats, e a gente tem uma relação muito próxima, e ele é um orgulho pra gente, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte e de ver onde eles estão chegando. Acordei, inclusive, que é outra música minha que também tem um clipe, aí essa daí já é toda coreografada. Eu danço no clipe do início ao fim. A gente não tá aqui, mas a gente vai colocar um trechinho. Bora. É muito legal. Como é o nome da música? Acordei. Eu acordei pra me entender, pra fazer valer. A vida que é corrida, mas tem sempre o que dizer. Eu vou me arriscar, sair do lugar, ver tudo do avesso, vai que eu me encontro lá. Sempre fui sincera com meus sentimentos, nunca silenciei o barulho de dentro, mas sempre fui igual, não fugi do normal. O medo que eu sentia era algo natural. Outra vibe de vida, eu quero ficar só. Acordou mesmo? Que produção, Acordei.
E era essa coisa, né, da gente conseguir fazer algo bem produzido, bem ensaiado. E foi no Curupira Mãe do Mato, casarão no centro, né, conhecidíssimo. E como ele tá todo blocado de cores, a gente conseguiu criar cenários, contar uma história, né. E Acordei é sobre isso, é sobre acordar pra si mesmo, entender que a gente tem todos os dias pra fazer valer a pena e botar a cara aí no mundo e fazer acontecer. Ah, que lindo. E é óbvio que você não pode encerrar esse programa, depois de a gente mostrar tudo isso, falar um pouco sobre sua história. Você tem que tocar, né? Você falou que toca desde 8 anos de idade, bora ver então, né? Meu Deus, a pressão. E para encerrar o programa, antes disso, pode deixar as redes sociais? Por favor, quem quiser me acompanhar é @Beatriz Procópio no Instagram. E no YouTube é só jogar Beatriz Procópio que você vai ter acesso a todos os clipes. Seja sempre bem-vinda, a casa é sua, tá bom? Muito obrigada. E aí você encerra cantando, pode escolher algo que você curta cantar, nesse esquema aí de acústico, pra gente? Vamos de Acordei, que a galera viu o clipe. Vamos lá, gente. Beatriz Procópio aqui no programa e até daqui a pouco. Eu acordei pra me entender, pra fazer valer. A vida que é corrida, mas tem sempre o que dizer. Eu vou me arriscar, sair do lugar, ver tudo do avesso, vai que eu me encontro lá. Eu acordei pra me entender, pra fazer valer. A vida que é corrida, mas tem sempre o que dizer. Eu vou me arriscar, sair do lugar, ver tudo do avesso, vai que eu me encontro lá. Sempre fui sincera com meus sentimentos, nunca silenciei o barulho de dentro, mas sempre fui igual, não fugi do normal. O medo que eu sentia era algo natural. Outra vibe de vida, eu quero ficar só, desvendar o mundo e me sentir maior. Fazer sem pensar, deixa rolar. Vamos devagarzinho que um dia eu chego lá. Ai, 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 ai. Eu acordei pra me entender, pra fazer valer. A vida que é corrida, mas tem sempre o que dizer. Eu vou me arriscar, sair do lugar, ver tudo do avesso, vai que eu me encontro lá. Uau, arrasou! Obrigada! Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na Rede Estadual de Saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 9231901504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.